Seja muito bem-vindo ao programa Sertão Inovador. Quem fala com você aqui é o Radamés Dantas e é uma alegria tanto fazer as entrevistas, trazer algumas curiosidades, conhecimento e conexão. São as duas coisas que mais eu tenho visto que funcionam hoje em dia. Para quem quer crescer na sua vida, seja como empresário, seja como profissional liberal, seja como funcionário de uma empresa, seja como professor, seja como estudante, você precisa dessas duas coisas. Aumente, tá bom? Presta atenção. Olhe para cá. Não se distrai no celular não, olhe para cá. Aumente a cada dia o número de pessoas que você conhece. E principalmente, aumente o número de pessoas que conhecem você. Porque para conhecer muita gente tá fácil, né? É só entrar no Instagram aí, nessa rede social, você conhece milhares de pessoas. Mas se elas não souberem que você existe, você vai reduzir muito a sua capacidade de aumentar seus resultados. Tudo bem, você vai aprender coisas com essas pessoas, ótimo. Mas é importante, de alguma forma, você se conectar. Vá lá no privado dela. Ou se é da sua cidade, vá visitar um dia, vá fazer negócio, compre na loja, enfim. Dependendo do objetivo que você tem, é fundamental ter uma coluna de construção chamada network, conhecer pessoas e pessoas conhecerem o seu trabalho, tá? Ok? O outro lado é adquirir conhecimento. Então, preciso conhecer pessoas, mas também preciso ter conhecimento. Senão eu vou chegar lá para falar com a pessoa e dizer, e aí? Ele vai dizer, e aí? E aí? E aí? Ele vai ficar só no e aí? Preciso ter algum conhecimento para agregar, para ajudar, de alguma forma, de alguma área. Provavelmente da sua área que você tem estudado aí. Afinal de contas, um brasileiro passa, em média, 16, 17 anos numa sala de aula. Quer dizer, em várias salas de aula. E nesse período ele conhece um monte de gente, ele aprende um monte de coisa. Não dá para você dizer que não tem conhecimento aí de algo. Ok? Estude. Continue estudando. Porque daqui a pouco você vai descobrir que você estudou, já ficou para trás, e tem que estudar coisas novas. Como nós vivemos na era da internet, e agora já dá nem para dizer mais isso assim, não estamos na era da internet. Porque já faz tanto tempo que a gente tem internet que já está meio que no dia a dia, já está incorporado. Agora, a nossa conversa, ultimamente, a gente tem escutado nos canais de comunicação, vivemos na era da inteligência artificial. Então, é a era da inteligência artificial. Não é mais a era da internet. A internet já é commodity, mas estamos na era da inteligência artificial. E nesta era, você não dá para ficar apenas dependendo daquilo que você aprendeu durante 16, 17 anos numa sala de aula. É muito pouco. A inteligência artificial consegue superar esse conhecimento que você levou 16 anos, ela talvez precise de 16 segundos ou 16 minutos, dada a quantidade de dados que já existem no mundo inteiro e em plataformas, e todas elas acessadas. Então, rapidamente, as inteligências artificiais, porque nós temos hoje centenas, milhares em diferentes ramos, e eu tenho certeza que no ramo que você está, já tem inteligência artificial atuando aí. Se você não sabia, é só um problema seu, mas que deve existir já e em todos os lugares. Se não tem português, vá num site inglês que você com certeza vai encontrar essas inteligências. Tá, mas e Kiko? E Kiko, se você ficar só olhando para o que você já aprendeu, isso é o suficiente para você ficar para trás. Então, o que a gente tem que fazer é aprender, continuar aprendendo, mas usando esses instrumentos que nós temos agora nas mãos, que não é moda. Inteligência artificial não é moda, é uma realidade. Aquele fenômeno que aconteceu lá em 2023, eu acho que foi, dia 30 de novembro, você não falha a memória, dia 30 de novembro de 2023, quando foi lançado o ChatGPT, e quando aquilo começou, que chamou a atenção de muita gente, parecia coisa de modinha de internet, ou alguma coisa que estava chegando, um joguinho, uma brincadeirinha de jovens, esses meninos que estão à frente das startups, parecia alguma coisa assim, mas na verdade era um sinal de uma revolução que já estava em curso, mas que para nós, usuários, essa representou talvez a face mais próxima de nós, que são essas inteligências artificiais mais gerais. Agora nós estamos aí próximo de 2 anos desse fato. Em 2 anos, nós temos uma quantidade absurda de concorrentes do ChatGPT
que demonstra que daqui a 2 anos a gente não tem a menor ideia mais do que é que já vai estar acontecendo. Se esse programa, inclusive, será eu mesmo que estarei fazendo, ou se não será mais simples colocar um avatar, porque até já tem hoje, com a minha voz, com a minha imagem, com até uma dicção provavelmente até melhor do que a minha, corrigindo as falhas da voz automática. Com um roteiro pronto, feito por inteligência artificial, e não pelo meu cérebro, que tem que estar pensando o que vai dizer enquanto diz, mas algo estruturado, já calculando 10, 20, 50 palavras lá na frente, porque ele tem condições de fazer isso, a inteligência já faz. O que é que eu tenho que fazer diante disso? Não é ficar assustado, é usar isso a seu favor. Comece a pesquisar isso. Você trabalha em que área? Você é médico, você é dentista, você é gari, não interessa a área que você esteja, não interessa a função. Todas elas são importantes e graças a Deus por todas as profissões e por todos os empreendimentos. A questão não é essa. A questão é, todos nós estamos indo para o futuro. Lá no futuro, onde você vai estar? O que você vai estar fazendo? Vai depender do que você já faz hoje. Usando aqui, parafraseando um autor que não me lembro o nome, e não vou inventar nome para ele, mas na era que vivemos, hoje é o passado do futuro. Hoje é o passado do futuro. Tá, e se você observar, é verdade. Hoje é o passado do futuro. Entretanto, se hoje é o passado do futuro, o que eu estou fazendo hoje tem que estar amarrado no futuro. Hoje não é o futuro do passado. Isso era antigamente, a gente pensava assim. Quer dizer, eu tinha estudado, tinha aprendido, aí cheguei até aqui por causa disso. Não é mais assim. Porque o passado, cada dia, fica menor. Não é mais assim, hoje é o futuro do passado. Hoje é o passado do futuro. O que nós já estamos praticando agora é estar conectado com o futuro. Eu vou ter uma oportunidade, certamente, e eu farei questão de outro dia aqui nesse programa, trazer alguns estudos científicos mostrando o poder de termos uma visão positiva do futuro, de termos meta, de termos objetivos, porque eles funcionam como cordas que nos amarram a eles, fazem a gente atravessar os desafios que a gente tem. Mas em oportunidade a gente vai conversar sobre isso. Começa o programa, e esse programa eu quero já fazer a indicação de um livro. Eu procuro trazer todo o programa, trazer um livro, mas de vez em quando eu esqueço de falar aquele livro, né? Típico de uma mentalidade analógica. Se fosse digital, talvez já não aconteceria isso, porque a própria conexão do programa colocaria. Mas tudo bem, estamos também estudando o digital para nos ajudar, né? Vamos ter oportunidade para conversar mais sobre isso aqui em breve, sobre o modelo de educação que nós precisamos desenvolver, que é uma educação exponencial, que é a educação onde você estuda, mas usa também a inteligência artificial para te ajudar. O que tem alguns profissionais da área de neurociência chamando de segundo cérebro. Como que eu posso estar aqui estudando e tendo um outro cérebro estudando comigo através de conteúdos que já estão postados, ou coisas que eu mesmo já aprendi, mas que não tenham a mesma velocidade de busca, que esse é um grande problema, né? E o Alzheimer é um exemplo disso. Você não sabe mais encontrar as coisas que você aprendeu, e às vezes você tem conhecimento, tem um monte de coisa fabulosa da sua vida, mas você não lembra mais onde está. Você pode trabalhar na construção de um segundo cérebro, onde ele vai lembrar por você de muita coisa que você já estudou. Em momento oportuno vamos conversar sobre isso, porque educação é uma área que eu não consigo sair. Eu já até tentei. Às vezes eu brinco lá em casa com minha esposa, dizendo para ela que minha formação é em administração. Eu fiz uma formação em contabilidade, e antes de terminar o curso, a graduação em contabilidade, eu abandonei o curso e fui fazer seminário. Fui estudar a Bíblia e fui ir para as ruas, pregar evangelho, falar com as pessoas, falar do amor de Deus lá no Ceará. Depois, quando eu voltei, eu tranquei, né, a faculdade, pertinho de terminar. Aí eu disse, não é contabilidade, a minha área não é, de fato, minha área, depois desse um ano de seminário, é gente, meu negócio é trabalhar com pessoas. E depois que eu voltei do seminário, eu fiz novamente faculdade, vestibular, tudo de novo, e fui fazer para administração por causa da gestão de pessoas. Não é nem por causa da gestão em si dos negócios, é da gestão de pessoas. E com isso, eu acabei indo dar aula. Nunca mais saí de uma sala de aula. Nunca mais tentei. Aí já dei aula para ensino fundamental, para ensino médio, para cursos técnicos, para graduação, para pós-graduação, até eu concluir em 2016 com uma turma. Nunca esqueci essa turma, porque para mim foi bem icônica. Eu estava com uma turma com 24 alunos, onde todos os 24 alunos, todos tinham doutorado.
E eu era o professor, e eu morrendo de medo daquela sala de aula, porque todo mundo ali muito qualificado e tal. Mas naquilo que eu estava ensinando, eu é que era a autoridade naquele momento. Naquele assunto que eu estava ali lecionando, eu era a autoridade. Não porque eu tinha feito pós-doutorado, não. Mas é porque, por mais que você tenha até doutorado, você não terá condições de saber tudo. Não tem. Você precisa de ajuda de outras pessoas que podem nos ajudar. Ok? Gente, me identifiquei com gente. E aí nunca mais deixei de interagir, de estar em sala de aula, de trabalhando. Hoje não trabalho mais assim fixamente em sala de aula, dando aula para 20, 30, 40, 50 alunos. Saí da graduação, saí também. Após, de vez em quando eu vou, e hoje atuo mais em encontros, em palestras. Bom, como eu também estou à frente, junto com alguns amados irmãos em Cristo de uma igreja, então a gente acaba sempre convivendo com gente. São quase 400 pessoas que a gente está sempre ali, aprendendo, compartilhando, seja com as crianças, seja com os adolescentes, seja com os jovens, com a terceira idade, um grupo maravilhoso que nós temos lá, Casa Master, com quase 40 participantes, fica muito feliz com eles. Essa interação acabou resultando, e aí, já que eu entrei agora, já que eu soltei esse tópico aqui, decidi fazer, junto com minha esposa, que é também uma grande parceira, né? Que é da vida de um homem sem uma esposa, né? Não é ser uma mulher, porque mulher tem muito por aí, mas esposa, meu amigo, são poucas. Ninguém é obrigado a casar, mas para casar, amigo, você sabe a escolher, porque ali é parceira pra gente, né, trilhar nossa jornada juntas até o último fôlego. Nós resolvemos fazer um mestrado em neuroeducação, que é ciência da educação, mas só que especificamente neuroeducação. E no meu trabalho, aquilo que eu acabei falando aqui, a minha dissertação, que vai sim entrar inclusive na tese, logo vamos estar começando o doutorado, que eu quero justamente criar uma metodologia usando inteligência artificial para o ser humano aprender rápido. Ele não precisa passar 17 anos num sistema formal, lento. O ser humano não é mais esse, que precisa de 17 anos para aprender coisas. Ele pode aprender rápido, mais rápido. Adquirir uma alta cultura, ele pode desenvolver uma vida intelectual bem desenvolvida, ele pode crescer e aprender coisas muito mais rápido, não tem que esperar. E ele, usando inteligência artificial como parceiro, como tutor dele, ele pode acelerar. Vocês vão ficar sabendo disso em breve, quando a gente terminar aí os testes, estamos fazendo os experimentos ainda do mestrado. Quando terminar, nós vamos inventar coisa lá no doutorado para ver se a gente melhora a nossa velocidade. Me permita, Artemio, que está aqui comigo, e eu acabei falando aqui, não apresentei Artemio, ele está aqui nessa nossa edição aqui logo no início. Eu estou indignado com uma coisa do nosso país. O Brasil está na classificação 110º lugar, número 110 em QI. E nos últimos 40 anos, para ser preciso, nos últimos 35 anos, o QI do brasileiro está caindo. Você tem ideia do que eu falei? Nos últimos 35 anos, ano a ano, o Brasil está caindo. Hoje nós estamos no QI nosso médio de 86. A Venezuela, que é um país que está vivendo miséria, tem um QI médio maior do que o do Brasil. O Brasil já passou da Venezuela nesse ponto. Tomara que não entre nas outras áreas também. Mas não vamos deixar. Eu estou nesse ponto assim. Nós precisamos fazer alguma coisa. Eu não consigo mudar um país, eu não consigo mudar uma população, mas eu consigo mudar quem está perto de mim. Eu consigo mudar quem quiser mudar e melhorar a sua inteligência. Porque o maior problema no nosso país é esse baixo grau de inteligência. Quando o ser humano, tem prova, tem estudo sobre isso, quando o ser humano ele vai diminuindo a sua capacidade intelectual, ele começa a se comportar como um bicho primitivo, onde os seus desejos primitivos começam a dominar. Por isso que o nosso país tem uma cultura tão baixa, por isso que a imoralidade está tão solta, porque o cérebro vai parando de desenvolver, ele começa a desenvolver outras áreas primitivas, volta a ser um bicho para atuar como a gente está vivendo, num grau de violência pior do que a Idade Média. Vivemos no meio de uma barbárie, a barbárie está nas nossas cidades. Antigamente eu saía de casa e ligava o rádio para escutar a notícia, eu parei, porque é só barbárie. Eu não sei se está hoje, mas antigamente existia
um contador, estamos no número 145 mortes, parecia que era uma comemoração, aquela miséria, aquela desgraça. Eu parei de escutar um negócio desse. Hoje completamos o número 126 mortes, desde... Aí ficava um tipo de contagem tão bizarra. Mas isso é típico de uma cultura que já enfraqueceu e que só tem barbárie. Quer dizer, o cérebro caindo, QI caindo. O que é que eu posso fazer? Eu posso ajudar pessoas que queiram voltar a subir, que queiram aumentar o seu QI, que queiram aumentar o seu quociente intelectual, que a gente chama. Não é mais uma métrica tão utilizada, mas aqui é o princípio, que é a inteligência humana. Isso vem com leitura, isso vem com estudo, isso vem hoje, com o uso da inteligência artificial para você acelerar seu processo de aprendizado. Porque não é justo um país tão belo como o nosso, tão capaz, com tantos empreendedores, estar na posição de 110º lugar, lá na rabeira, lá no final dos finais, com a sua inteligência diminuindo. Precisamos ter ações contrárias a esse movimento nefasto infelizmente, difícil até usar uma palavra aqui, de menos inteligência, vou dizer assim, de menos inteligência. Pelo contrário, um povo inteligente, um povo sábio, um povo que estuda, um povo que aprende, melhora em todas as áreas. Todas as outras áreas vão melhorando, porque tem cultura, ele vai entender, não precisa escrever tudo numa lei, porque parece que ele não quer fazer, tem que estar escrito em algum canto. Isso, infelizmente, acaba demonstrando quão mais degradado estamos. E leis acabam depois se tornando motivo para ser descumpridas. Porque se não houver um mínimo de inteligência ali para poder desenvolver, isso gera um problema. Bom, eu já falei aqui de tópicos que dá para fazer não sei quantos programas sobre essa área. Na medida do possível, o programa Sertão Inovador vai trazer esses assuntos para que você possa melhorar a sua vida. Não vou melhorar em tudo, porque ninguém aqui é Deus para querer melhorar em tudo, mas pelo menos no âmbito intelectual, empreendedor, comportamental, cultural, para que você possa ampliar suas possibilidades. Conte comigo quanto a isso. Essa é a minha fala inicial, um pouco longa, né? Hoje eu exagerei um pouquinho aí o tempo, mas eu queria só fazer essa fala porque ela faz parte de tudo isso que a gente está envolvido. A gente quer agradecer a Ideal Frutas, que está aqui conosco, um parceiro, trazendo as frutas tão deliciosas. Rapaz, esse morango hoje está uma delícia. Também quero agradecer a Dilma Salgados, que traz aqui um salgadinho, um pãozinho, para os nossos participantes aqui do nosso programa. E aqui eu abro o programa, passando a bola agora para o Artemio, e eu vou ficar comendo aqui um lanchinho enquanto ele faz a sua apresentação inicial e comenta alguma coisa desse assunto que eu acabei falando. Nem combinei com ele, mas é assim. Bom dia, Artemio. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você for assistir. Rapaz, Radamés, eu queria só fazer um resumo, um pequeno resumo do que foi dito agora por você. Eu estava aqui, você falando, e eu prestando atenção, antenado aí, viajando, ia para frente, ia para trás. Mas eu resumo que o que você acabou de dizer são pessoas, lugares, né? E informações, conhecimentos. Dependendo das pessoas que nós estamos andando, dependendo dos lugares que nós estamos frequentando, dependendo das informações e dos conhecimentos que nós estamos buscando, assistindo, sem dúvida, ela vai nos levar a um outro patamar. Sim. Nós estamos aqui numa escada. E aí não sei se alguém vai... Quem está nos assistindo... A maioria sabe o que é um descanso de uma escada, né? Sim. Nós subimos alguns degraus, aí tem ali um descanso. E nós estamos no descanso. Aí são essas pessoas com quem nós estamos nos comunicando, nos relacionando, nos envolvendo. São os lugares onde nós estamos frequentando, são as informações e os conhecimentos que nós estamos buscando, que vai fazer com que nós continue subindo ou que nós desça os degraus da vida. Então, preste atenção com quem você anda, com quem você se comunica, os lugares onde você frequenta, o que você está buscando de conhecimento, senão você vai descer os degraus. E nós, como ser humano, nós queremos subir. Então, o resumo do que Radamés eu entendi dessa forma. Nós precisamos subir, nós precisamos escalar, nós precisamos nos relacionar com pessoas. Quando você disse que foi dar aula para uma turma de... Doutores, todo mundo com doutorado. Né? Então,
Parabéns pelas palavras. Eu tenho você como uma pessoa sábia, gosto muito de você e hoje eu vou sair daqui com essa lição. Né? Então vamos lá, estamos na 8ª edição do 8ª edição. Do Sertão Inovador. Rapaz, o Sertão Inovador, ele já tem me colocado em alguns degraus acima de onde eu estava quando eu cheguei aqui, viu? Coisa boa. Deixar isso aqui registrado, porque é fantástico os testemunhos, as pessoas que vêm aqui para bater papo com a gente, né? Você falou de leitura, você falou de livro, eu lembrei da convidada da semana passada, agora me falha o nome dela, que ela falou das leituras. Líria. Fantástica. Líria Alvino. Um abraço aí para Líria. Fantástica a apresentação dela, né? Os resultados que ela traz hoje através de leituras, né? Ela, quando criança, com 6 anos, ela já conseguia ler. Então, o Sertão Inovador está sendo para mim, assim, um divisor de águas. E eu digo a você, Radamés, que estou muito feliz, porque a gente escuta testemunhos de pessoas corajosas, como já foi dito aqui, de pessoas valentes, né? O Gilvan, que nós conhecemos, é parceiro, o Gilvan da Ideal Frutas, um cara que eu conheço ele, e um cara que ele não se acomodou. Então, é isso. Na vida, se nós se acomodar, se nós entrarmos na zona de conforto, ou como já foi dito também, se a gente relaxar, né? Nós ficamos para trás, né? E nós temos que entender que nós estamos vivendo o passado. Hoje é o passado do futuro. Do futuro. Será que é? Ou estamos vivendo o futuro do passado? Não é um trocadilho não, mas você tem que pensar nessa frase, faz sentido. Pronto, eu ia fechar essa frase, algo dessa forma, né? O que é que nós estamos vivendo? E o que é que nós estamos fazendo para permanecer no futuro? Será que nós estamos fazendo por onde? Seguir nesse avião, nesse trem, trem-bala, né? Nesse ônibus? Será que nós não vamos ficar em alguma das próximas paradas, Radamés? Boa pergunta. Será que nós não vamos descer na próxima parada? Boa pergunta. Então, para que a gente possa refletir. Excelente pergunta. Deixa eu dar a dica aqui do livro, tá? Eu falei do livro e não indiquei. O livro é um livro antigo, não é um livro novo, tá? Olha como é que ele tá. A cor. Pela cor. Esse é um daqueles livros que a gente tem guardado. Eu vou até olhar aqui o ano da publicação dele, porque de fato esse não é um livro tão novo. Ele é de 2001. 24 aninhos. O lançamento desse livro. Eu ia trazer, inclusive, hoje um que é mais antigo ainda, sabia? Ainda acabou não, de 1974. Está dentro da minha bolsa. Depois eu vou apresentar, porque ele não está muito conectado com esse, mas é um livro muito bom. Jack Definitivo. Jack Welch, o executivo aí, como ele coloca aqui, os segredos do executivo do século. Como ele é século passado, tá? Então, o século XX foi um século muito... onde ele se destacou muito. Então, Jack Welch, quem é Jack Welch? Jack Welch foi o CEO da General Electric, a GE, a famosa GE. Talvez você conheça esses, meio da rua, aqueles transformadores de energia, né? Talvez é um dos equipamentos que a gente talvez visualize melhor. Mas a General Electric, ela foi fundada por Thomas Edison. O Thomas Edison, ele foi super inteligente, não só para inventar a lâmpada, mas ele foi o fundador da tal da distribuição da energia elétrica. E ele ganhou dinheiro na distribuição. Tem um monte de gente que tem isso hoje, inclusive, como conceito. O dinheiro não está na produção, está na distribuição. Eu já ouvi isso, inclusive, de algumas pessoas. O crescimento, né? Não é o dinheiro, bem, é o crescimento. Você quer escalar? Vá atrás de distribuição, porque é lá onde as coisas vão ter resultado. E a General Electric teve o Jack Welch, acho que foi uns 20 anos como CEO, e ele multiplicou o resultado da empresa por 20 ou 40 vezes. Ele saiu de um patamar de 100 bilhões de dólares, alguma coisa assim, não vou ter preciso agora o número, e quando ele saiu a empresa estava valendo 400, tipo assim, uma coisa foi bem alto. E nesse livro ele tem uns princípios bem legais, que eu usava nos recursos humanos, e algumas
eu faço, às vezes, alguns trabalhos de consultoria, de criação de programa de liderança dentro da empresa. A gente faz um programa de criação de líderes, tem empresas que, principalmente vai fazer sucessão, ou então ele já está pensando em expandir, aí ele quer usar a própria equipe para ser o gerente das novas unidades. E aí, como é que você vai fazer um gerente que o cara está aqui na empresa? Você tem que formar um líder. E na formação de liderança, o Jack Welch ele tinha um modelo que eu acho muito interessante. Ele chamava de modelo 70-20-10. 70-20-10. Ele dizia que dentro da empresa, se o percentual não for esse, vocês podem depois conferir, mas ele fazia esse tipo de estratificação. Onde ele tinha lá 10% da empresa, ele dizia 10% da empresa não vai estar aqui no final do ano. Então, já fiquem sabendo que 10% da empresa não vai terminar o ano conosco. Que ele chamava de o grupo das pessoas que não dava resultado, portanto, ele não entregava aquilo que ele deveria entregar. Segundo, ele não estava investindo nele. Então, ele tinha parado de estudar e não dava resultado. Esse tipo de pessoa, Jack Welch chegou tipo um cálculozinho que ele dizia: todo ano dentro da empresa eu vou tirar 10%, que são as pessoas que estão notas baixas em entrega baixa, ele entrega, dá pouco resultado, e ele não está nem estudando, parou de investir nele. E às vezes essas coisas têm uma relação direta. Por que o resultado dele é baixo? Porque ele parou de investir nele. Então ele chamava esse grupo, que é o grupo dos 10%, que ele, todo ano ele fazia uma limpeza na empresa. Todo ano a empresa tinha essa... Você foi pensar assim, tá, mas assim, do nada o cara decidia isso, sem saber se precisava. Ele tinha como metodologia. Isso fazia com que todas as pessoas saíssem daquela zona de acomodação. Gostei da observação que foi dito aqui. De fato, essa palavra zona de conforto não é uma boa expressão. É melhor dizer assim, zona de acomodação, porque conforto é uma palavra até que a gente quer. Ninguém foge da zona de conforto. Todo mundo quer conforto. Todo mundo. Se você não tá gostando de onde você está hoje aqui, porque você está procurando outra zona de conforto melhor que a atual. Mas você continua procurando zona de conforto. Nesse princípio, nós nunca queremos sair da zona de conforto. Só queremos uma zona de conforto melhor do que a de hoje. Na verdade, onde a gente está é mais que uma zona de acomodação. Talvez seja melhor que uma palavra negativa. Então, esse modelo dele fazia que nunca existisse na empresa. Todo mundo estava atento. Aí a gente faz mais ou menos parecido com isso, faz uma avaliação 360 graus com todo mundo na empresa, avaliação do chefe, autoavaliação, avaliação dos colegas, se ele tiver subordinado também avalia. E quando você faz essa avaliação, você tem uma nota. Nessa nota te coloca ou no grupo dos 10, você está frito, se você estiver nele, ou te coloca no grupo dos 70, que é a grande maioria dos funcionários da empresa, a grande maioria qualquer grupo que você chegar, a grande maioria está nesse 70. Que grupo é esse? É o grupo das pessoas que não são improdutivas, certo? Quer dizer, no gráfico, a gente usa um gráfico, então você tem um gráfico da produção, entrega de resultado. Ele não está lá na frente, ele está ali no meio, mas ele entrega o que é pedido. Ele também não é um analfabeto, ele não parou de estudar, não é um acomodado nos estudos, quer dizer, competência, potencial dele não é um top, mas também não é medíocre, ele está ali no meio. Então, é um mediano. A maioria das pessoas são medianas, a maioria. Até porque a nossa educação, você já observou que ela é mediana? Você estuda para tirar o quê? 7. A média. Se passar na média. Não é tal da média? Estuda para tirar a média. O mundo inteiro é estruturado assim. Você estuda para tirar a média. Gente, na língua portuguesa existe uma coisa em cada palavra chamada-se radical. Toda palavra tem um radical. Você sabe qual é o radical da palavra mediocridade? Média. Nós passamos a vida inteira acadêmica só buscando uma tal de uma média para ser medíocre. Então é natural. Se eu passar na média, tá bom. Tá bom. Inclusive, eu passo. E vai para a próxima etapa e assim você vai. Só que eu pergunto uma coisa a você. Quem faria um prédio que só tiver 70%, portanto está na média, 70% construído, as colunas tem 70%, ei, como é que tá? Só tem 70%. Você entraria num prédio desse? Você moraria num prédio que só tem 70% dele, mais ou menos? Você não entra. E o avião? Ou um avião. Decolar. O avião vai voar, ele está 70% para... Você não vai. Só que a educação a gente vive com 70% e acha que tá legal. Então, meio que a média da população está aí, em torno de 70%, está ali para fazer o que foi pedido. E a gente precisa dessas pessoas também, para que elas cumpram o que precisa ser cumprido. Só que tem um grupinho lá, que eu chamava os 20%, os águias, esses aí é diferente. Então, o programa eu estou falando do livro, eu estou dizendo várias coisas legais, está tudo nesse livro. A remuneração dos 20% é diferente, ele pagava diferente, porque os águias,
quer dizer, alta entrega, o que é um águia? De novo o gráfico. São duas variáveis. A variável entrega, resultado, eles dão resultado, então tá lá no topo, estão batendo resultado, entregando resultado, todas as metas eles batem. E, por outro lado, eles continuam estudando, então o potencial deles continua aumentando. Então eles continuam estudando, batendo resultado e estudando. Então eles estão fazendo o gráfico crescer. Ele vai fazer a empresa crescer. Sábio é o dono da empresa que percebe isso e remunera um cara desse. Porque cedo ou tarde você vai perdê-lo. Se você não tiver uma sistemática remuneratória, meritocrática, para segurar essa pessoa. Se você não tiver mais como aumentar o salário, do plano de cargo de salário, chama ele para ser seu sócio, amigo. Faça um contrato, dê um percentual ali de ações, você vai ter 1% do faturamento. Agora, se você é sócio, faça um contrato. Porque essa pessoa, ela tem alto resultado e um alto potencial. A não ser que ela tenha problemas de caráter. Se ela tiver problema de caráter, não chama para ser seu sócio, não que dá bronca. Mas se ela for aprovada no caráter, realmente é fiel, ali, está com você, dá resultado e investe nele, top. A gente encontra uma boa parte, são aqueles que dão resultado, mas parou de estudar. Aí você tem que investir em educação dele. Tem outros que continuam estudando, todo curso ele está fazendo, mas o resultado é pouquinho, a gente chama de pavão. Ele é muito cheio sabe de muita coisa, mas na hora de entregar, entrega pouco. Você tem que ensiná-lo a entregar, levá-lo com meta, com desafio, para poder investir na outra área que ele não está legal. Veja, são princípios simples, mas fez com que o cara multiplicasse 4, 5, 6 vezes o valor de uma grande empresa. Esses princípios, eles funcionam numa mega empresa, funcionam numa pequena empresa. Você acha que isso faz sentido? Totalmente. Ou não faz? Totalmente. Até. Faz sim. Sem dúvidas. Então, se faz sentido, o que é que a gente tem que ter? Humildade, tá? Eu não estou ganhando nada para divulgar o livro dele, nem uma comissão, mas estudar, gente, estudar. Você não vai ter condições de aprender tudo sozinho. Então, livros. Claro, eu vou agora falar uma frase que eu escutei ontem, achei muito legal essa frase, que eu estava de um curso, o professor falou assim, olha, se você conversar com alguém que já leu um livro bom e o cara sabe resumir, fala com esse cara, nem leu mais o livro. Eu achei ótimo, porque realmente resume, porque olha o tamanho do livro para você ler. Se você conversar com alguém que já leu, de repente tem aquele conhecimento, passou para você ser, rápido. É isso que eu chamo de educação exponencial, que lá na frente, espero ainda comprovar isso através do mestrado e no doutorado. É que não precisa ler todos os livros. Você não vai ter tempo suficiente para isso. Mas você tem que desenvolver estratégias para adquirir o conhecimento que esteve ali no livro. E uma dessas maneiras é pelo podcast. Ok? Vamos para o intervalo rapidinho. E você já está aqui até agora. Vou chamar você para uma entrevista já já. Já está aqui conosco, nosso entrevistado. A gente volta já já. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTVAovivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. Muito bem, estamos participando do programa Sertão Inovador. Como é que você está aí do outro lado? Tá gostando? Entre em contato conosco pelo sertão.inovador no Instagram ou no YouTube, como também no TikTok. Você pode enviar suas perguntas, suas sugestões. Nós estamos aqui abertos para ouvir você, ok? Agora é hora de entrevistarmos empreendedores. O programa Sertão Inovador, ele tem, como vocês já observaram em outras edições, tem 2 pontos principais que a gente aborda. Número 1, o sertão nordestino está cheio de empreendedores, está cheio de pessoas inovadoras, está cheio de pessoas produtivas, pessoas inteligentes, pessoas que fazem acontecer, pessoas corajosas, porque se tem um adjetivo que para mim está claro, desde 2002, quando eu comecei a estudar esse negócio de empreendedorismo, é coragem, ou povo corajoso. Alguns são tão corajosos que passam até da medida e fazem coisas que depois tem que corrigir. Mas a natureza, o comportamento, esse drive de coragem
é característico dos empreendedores. Sejam empreendedores empresariais, sejam empreendedores profissionais, sejam empreendedores sociais, de onde for. Até na área espiritual também. Para você fazer alguma coisa que deixe um registro, que mobilize, que altere o status quo, tem que ter coragem. Coragem é uma palavra que cada dia se torna mais necessária no mundo em que nós vivemos. Independente do país que você estiver, precisamos de coragem. Então, o interior do país não tem essa história, porque as coisas só acontecem nas capitais, no litoral, no interior, é diferente. Não. A diferença quem faz não é a definição geográfica, são as pessoas que lá estão. Então, o sertão inovador, ele é tão inovador quanto qualquer outra área, desde que hajam inovadores, pessoas querendo mudar, querendo melhorar aquela região onde eles estão. Para falar hoje sobre empreendedorismo, sobre coragem, sobre desafios, sobre conquistas, nós convidamos o Gilvan da Ideal Frutas. Seja bem-vindo, Gilvan. Obrigado pelo convite. Obrigado ao professor Radamés, a Artemio da Cardan Peças e ao programa e os ouvintes aqui do Sertão Inovador. Muito bom, Gilvan. Assim como a gente fala com todas as pessoas que participam do programa, a gente, antes de falar do empreendimento, a gente fala do empreendedor. Antes de conhecer o empreendimento, vamos conhecer um pouco o empreendedor. Gilvan é de Mossoró, não é de Mossoró? Fala um pouquinho da sua história aí para os nossos ouvintes. Sou natural aqui de Mossoró, né? Nasci de uma família empreendedora, já vindo do meu pai, do meu tio. O meu pai com segmento antigamente de venda de carros, de relógios, e o meu tio na parte de Artemio aí, no segmento de oficina, né? Oficina. Bastante conhecido aqui na cidade. E eu cresci nesse meio do negócio, né? E sempre gostei da interação, das negociações, como era feito. Antigamente já um pouco mais informal, muito informal, né? E a forma que eles davam, como tratava, numa letra, numa confiança, como eles chamavam. Sim. A letra, né? As promissoras chamavam de letra, né? Faz tempo, hein? Faz tempo. E aí eu sempre despertei, né? Essa vontade de negociar e ganhar o dinheiro, né? Ganhar o dinheiro. Antigamente tinha assim, ganha dinheiro, mas não, dá trabalho para fazer. A gente não ganha, a gente trabalha e recebe, né? Não ganha o dinheiro. Então, desde pequeno, eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos, meu primeiro empreendimento foi, antigamente não tinha poucos videogames, e aí eu tinha um minigame e alugava. Alugava para os colegas meus. Eu ficava de castigo em casa, passava o minigame pela janela e eles passavam os 50 centavos, ainda lembro, quando estava chegando o real. Recebia ali, não sei o que, marcava o tempo, e terminou, traga aí. E aí depois, nunca saí. E aí depois disso, nunca saí. E já investi como na venda de querosene, vazava querosenes. Depois parti para a banda de forró. Depois, sim, você já foi de música também? Foi sim. Você tocava, era dono da banda, era o quê? Era empresário. Uns colegas saíram de bandas famosas, grandes, nacionalmente, Saia Rodada, Colo de Menina, Mixon, Maico, e até do Mastruz com Leite também, o rapaz saiu, e aí eles lá reunidos, e eu ouvi naquela conversa, amigo de todos, né? E eu por fora da conversa. Como é que eu vou interagir aqui se eu não sou músico? Aí lá na hora, na mesa de bar, isso estava acontecendo lá no Aspetro. Na hora da mesa do bar lá, rapaz, eu vou ter que entrar nesse meio. Eu não vou ficar por fora. Parei a conversa, interrompi. Amigo, você toca por quanto? Aí um disse, eu toco por tanto. Aí o outro, se você me der tanto, eu vou. Juntei ali... Rapaz, aqui cabe, vai dar uns 300, 500 reais aqui a folha. Saí da mesa, deixei eles lá. Fui falar com o Júnior, que hoje é Mr. Capa. Júnior, ele era do restaurante lá do Aspetro. Júnior, rapaz, olha, tá chegando aí um movimento nas capitais, que é o forró pé de serra. E aqui em Mossoró vai chegar já já.
você tem interesse, dá o pontapé aqui, vai ser estouro aqui no seu restaurante. Isso no mesmo dia. Na mesma hora. Na mesma hora. Saí, deixei eles lá conversando, saí. Já fui negociar com o Júnior. Aí, Júnior, será se dá certo? Meu amigo, nas capitais está dando certo. Por que em Mossoró não dá? Aí ele vai... Pronto, vamos fechar, vamos testar? Bora. Ficou numa quarta. Da quarta já fechou de novo pro domingo. E por aí lançou o forró A Rocha e o Nó. A Rocha e o Nó, que depois deu sequência a abrir grandes shows. Inclusive o Wesley Safadão, a gente estava em parceria com eles, forró Garota Safada na época. E aí, forró do Moído, os empresários daqui de Mossoró já fizeram a casadinha, né? Forró, Açu, não sei aonde, Porcino Parcenta, grandes casas da cidade e de fora também da cidade. E a gente já estava com essas bandas grandes abrindo as festas com eles. E passando o tempo, não foi dando certo esse ramo de forró, não, que aí você já estava atrapalhando o casamento, né? Os horários, né? Os Viajar, horários, o cabo querendo dar uma de solteiro às vezes, aí tive que sair. Minha esposa disse que não estava dando certo, não. Deu um basta. Aí depois... Na startup a gente chama assim, você teve que pivotar. Então você pivotou, você mudou de ramo, mudou de negócio. Mudei de ramo, totalmente. Aí foi quando eu... Isso tem quantos anos já? Isso tem 18 anos. Isso tem 18 anos. Depois eu assumi um cargo público, que era ser inspetor de qualidade dos restaurantes populares, né? O projeto do governo de R$1 e fui fiscalizar, né? Fui como inspetor, fiscalizava as empresas terceirizadas. Certo. E jovem, casado, né? Pouco tempo, mas sempre responsável e preocupado com orçamento. Esse meu salário aqui vai ser inviável quando essa menina nascer, a minha primeira filha. Sim. Fiquei muito apavorado no momento e queria uma oportunidade para ganhar o dinheiro, né? E aumentar a renda familiar. Desde então, comecei a ter um olhar mais atento às compras das terceirizadas do restaurante popular. Certo. E vi o que é necessário para mim começar sem ter que investir muito, Sim. sem ter um conhecimento mais técnico, e porque eu queria de rápido, de imediato. Aí eu comecei a ter esse olhar e vi o hortifruti, né? Não é tão complicado. Não é tão complicado a gente analisar uma fruta, uma verdura com qualidade, né? E se eu tiver a fruta com qualidade, com preço de mercado ou um pouco mais baixo, todo mundo vai querer comprar. O complicado tá aí. A gente disse que não é complicado. Realmente não é complicado. Quando a gente se dedica, quando a gente vai, enfrenta, e quando a gente entrega além do que a gente promete, tá tudo certo. Mas se a gente colocar o complicado na frente, aí dificulta. Mas, voltando aqui, assim, entre aspas, o complicado é isso aí. Hoje você é referência porque você está entregando além do que você tem prometido. Isso. Através da qualidade das frutas. Correto. Começou, já era Ideal Frutas desde o início? Não, começou como o atacadista. Tive referência ali pela Cobal e outras ceasas, o pessoal sempre nas placas atacadista, não sei o que é atacadista. Aí eu não tinha um nome assim de imediato para começar. Então chegou a ideia de o atacadista e ficou por 2 anos. O homem já começou com um nome grande, né? A visão era grande. Eu tive assim, você tem que impactar o seu cliente, você tem que mexer na imaginação dele, que você vai suprir a ele, a necessidade dele, e sem falhar, porque tem muita gente que promete e não cumpre.
E se você dizer ao cliente, passar em segurança, olha, eu estou com um negocinho, estou começando, não vá não. Você tem que chegar impondo que tem que ter responsabilidade e que tem condições de atender o cliente. O volume do restaurante popular, para mim que estava começando na época, era coisa grandiosa, mas eu tive que enfrentar. Se não enfrentar, se não sair do comodismo, você nunca vai vencer. E eu não estou dizendo que é fácil, também não estou dizendo que você vai ser invencível, mas as derrotas vão vir diariamente, até hoje chega, mas aí você tem que superar essas derrotas. Então, quando eu cheguei para oferecer, eu disse que eu tenho uma estrutura sem ter nada. Eu lembro que nessa época eu tinha uma moto e o volume não dava para transportar numa moto. Eu dava 3, 4, 5 viagens, botava os sacos, vinha até a cabeça aqui na altura e puxava. Minha esposa também, uma guerreira também, estava do meu lado, e puxando e a gente entregando. E o gerente, rapaz, eu não sabia não. Meu amigo, pode contar. Após a gente tá entrando na área também da fornecimento da Petrobras, e você se prepara. Eu digo, já estou preparado. Não tem escolha de procurar outro fornecedor. Eu sou do tamanho da sua necessidade. Até hoje, eu sou do tamanho da necessidade de qualquer cliente. Tanto da residência como um supermercado atacadista. Hoje atendo supermercados, atendo também dona de casa. Dona de casa ligou, pediu, fez a listinha dela, o nosso carro vai lá deixar. Então você hoje já é um misto, digamos assim, né? De varejo, que você atende a dona de casa, mas você atende também os empresários, o dono de um mercadinho, o dono que quer comprar, quer revender seu produto. Isso é também atacado, né? Você concorre com outros, né? Com atacadistas que também oferecem esse tipo de produto. Já são quantos anos? São 15 anos de Ideal Frutas. 18 anos ao todo. Começou com atacadista e 3 anos de atacadista e 15 anos de Ideal Frutas. O rapaz disse aí que ele é eu sou do tamanho de sua necessidade, então ele... Eu gostei dessa frase aí, boa, vou copiar, viu? Essa frase demonstra aquilo que a gente falou aquilo que a gente começou a falar no programa. Empreender tem que ter coragem. Eu me lembro me dei aí 30 segundos, quando eu fui assumir o meu primeiro cargo, digamos assim, relevante, que eu visualizei que aquele cargo era relevante, numa empresa aqui na região. Na hora da entrevista, a pessoa falou mais ou menos assim, olha, eu estou precisando de um gerente de RH. Você, o que é que você conhece disso? O que você precisar, eu resolvo aqui de RH. Só que eu nunca tinha trabalhado com RH, eu nunca tinha sido gerente de RH. Isso aí, o cara que vai trabalhar no RH também tem que resolver uma área aqui que eu quero colocar ISO 9001. Estamos falando isso lá no início do ano 2000, onde ISO 9001 era um título que todo mundo queria ter, queria aquele tal, ISO 9001. Você sabe de alguma coisa? Eu disse, rapaz, o que eu não souber eu descobri uma semana. Eu me lembro dessa história, porque quando eu fui assumir o RH da empresa, RH é tipicamente uma função de psicólogos, né, assistentes sociais, tem uma formação muito naquilo. E a minha área não era essa. Mas aquilo ali era um desafio, né? Aí tem que ter coragem para enfrentar o desconhecido, porque eu estava colocando em risco, assim como você, o cara traz um desafio, você fica, rapaz, e aí? E se eu não der conta, fica aquela coisa toda. Nessas perguntas do tipo, se não der conta, se der errado, se não conseguir, normalmente o empreendedor não tem muito medo disso. Eu vou atrás, se eu não souber aqui, eu consigo outro, eu vou atrás de outro. Eu me lembro que na época eu consegui modelos de entrevista, que eu não tinha, com RH da Coca-Cola, por causa da internet. Eu me meti na época em fóruns, passava dias e noites procurando pessoas que trabalhavam em RH de grandes empresas pedindo ajuda. Rapaz, eu assumi aqui uma função, vocês têm aí alguma coisa? Tenho. Começaram a mandar para mim. Quando cheguei lá, uma semana depois, o gestor tinha me pedido uma preparação. Estava tudo prontinho, arrumado, ele gostou. E assim eu fiquei 6 anos lá antes de entrar na universidade e foi uma experiência. Você tem que ter coragem, isso você está falando. Seja como empresário, seja como funcionário, eu tenho essa bandeira, eu arrasto essa bandeira que todo
gerente, tem que ser empreendedor. Se ele não for empreendedor, ele vai fazer outra coisa da vida. Mas se ele tem algum cargo na empresa, quer crescer numa empresa, ele tem que ser esse comportamento empreendedor. Não sei se vocês concordam com isso. Sim. Porque às vezes eu falo isso, para o empregado, ele fica assim sonhando. Mas quando eu vou falar com alguns empreendedores, eles dizem, não quero empreendedor aqui dentro, não, aqui já tem eu. Porque alguns empreendedores têm medo de ter um funcionário tão competente quanto ele, né? E vai concorrente contra ele. E ele fica com medo de, o cara está sabendo mais do que eu. E eu até entendo, porque depende muito da capacidade intelectual de cada pessoa, que quando ela encontra alguém que às vezes sabe mais do que ela fica com medo, ela fica se achando que... E não é confortável ter um empreendedor do seu lado, realmente não é não. Porque ele briga pela empresa às vezes mais do que o dono. Ele briga inclusive com o dono, quando vê o dono fazendo coisa errada, gastando dinheiro demais, comprando que não devia. Você está comprando errado. Aí você olha assim, rapaz, o dono sou eu, o cara tá me chamando. É porque o comportamento empreendedor ele é assim, ele tá vendo algo, ele acha que ele pode mais. Não sei qual a visão de vocês. Mudei um pouco de assunto, mas vamos voltar aqui para Ideal Frutas. Hoje você tem uma equipe de quantas pessoas? Como é que é a dinâmica lá? Antes de responder essa pergunta aí, Radamés, ainda queria continuar nesse assunto. Beleza, beleza. No meu caso, não sei de Artêmio, mas eu acho que tem muitos empreendedores querendo um concorrente dentro da empresa dele. Eu queria, porque esse funcionário que tem essa visão de empreendedor, ele vai me fazer crescer. Então, se eu tiver medo da concorrência, vai me deixar numa zona de conforto que futuramente está fadado aí no mercado. Né? Porque se a gente não tiver uma pessoa, um combustível lá, um desafio, a gente se acomoda e deixa as coisas acontecer e não vai crescer. Eu penso assim, semelhante, porque se a minha equipe for 100% daquelas pessoas tapadas que só faz o que a gente determina e que não traz opiniões, sugestões, que não faz com que... Porque na maioria das vezes a gente, quando está concentrado naquele determinado serviço, setor, função, e o empreendedor, às vezes, ele passa 2, 3 dias focado em determinada situação, ele deixa de enxergar outras coisas. Isso. E aí, nesse momento, você tendo pessoas próximas de você para lhe mostrar, isso lhe ajuda. E essa questão de medo e falar de concorrente... Primeiro, para mim, essa palavra concorrente é um palavrão. Se a gente pudesse evitar de falar ela dentro da empresa, para mim é mais interessante. Explica para a audiência por quê. Eu substituo o concorrente com um parceiro. Se você quer ser meu parceiro, a gente vai junto, além. Se você não quer, então, se ele é meu concorrente, esse cara ele vai me atrapalhar. Então, eu faço pronto sair de perto dele e faço pronto também ele sair de perto de mim. Eu preciso que ele seja meu parceiro para nós darmos as mãos e a gente ir mais longe. Ok. E medo é... Na praia tem o quê na praia? Tem tubarão, né? Tem baleia. Eu tenho medo de tubarão. Não vou tomar banho na praia porque vai vir um tubarão. Aí se você colocar medo, você vai deixar de aproveitar e de usufruir de várias coisas. Tem os benefícios. E respondendo à pergunta, hoje são 12 funcionários, né? Temos 4 carros para fazer entrega, carros pequenos e um caminhão também, para atender a qualquer necessidade. Tamanho da necessidade, gostei. É só Mossoró ou você atende cidades vizinhas? Como é que tá? Atendo Mossoró e cidades vizinhas. Sim. Tá crescendo, né? Capuí, Que coisa boa, tá crescendo. Ferros, Açu. Ligou, Pau dos Ferros? Pau dos Ferros. Ligou, chegou. É chão. Ligou, chegou. Eu atendo... Outra frase, vamos mexer de frase, viu? Gostou? Eu atendo o tamanho da necessidade. Quando eu digo isso, eu tenho essa responsabilidade, claro, e de atender. Ah, Gilvan, você disse que me atende. Atendo. Agora também me dê condições de lhe atender. Claro que não vai sair um carro daqui para Pau dos Ferros para entregar uma caixa de hortifruti. Sim, né? claro. Tem que ter o volume. Sentido. E aí esse pessoal que eu atendo são supermercados também, né? Supermercados. Aí justifica também, né? Sim, senão, claro. Sem volume, sem cobrir custo, não tem. Claro, não tem claro. Professor, sabendo professor, porque professor para mim é uma autoridade. Então, como eu gosto da pessoa de Radamés, aí se eu colocar esse nome professor antes, eu tô dando a autoridade dele, eu tô elevando ele. Sim. Não se chateie comigo, não. Tranquilo.
Gilvan, eu quero só deixar uma observação aqui, Radamés, porque a gente costuma... Quando ele começou a falar, ele falou que o tio negociava com carros, né? Com autopeça. O Isso. pai com relógios. E né? carro também, venda de carro, né? Venda de carro. E eu vou deixar um espaço aqui, né? Eu vou pegar lá de onde ele começou e trazer para hoje. Certo. Com o que é que ele está negociando hoje? Tem nada a ver com Os pais com o dos que ele filhos, viu e com o que ele aprendeu lá atrás. Como comecei, totalmente diferente, né? É. Eu comecei assim, de criança, certo? Que você ia levar até a vida adulta? Não sei. Já foi passada aqui a nossa geração de Lan House. Pensei nessa época da passagem do minigame para Lan House. Pensei, né? Mas Lan House já não existe mais. Uhum. E o que eu quero lhe dizer é que você é um empreendedor nato. Ele saiu, como já foi dito, como você falou, você podia ter seguido lá e hoje você está num segmento totalmente diferente do que você viu lá atrás, né? Totalmente diferente o estoque. O estoque de autopeça, você não se perde. Trabalho com autopeça não se perde. E ele está trabalhando hoje com um produto de giro. Tem que ser verdade. de giro e produto curva A. Ele não pode ter um produto curva C, curva D, porque senão ele vai ter prejuízo. Tem que girar, tem que girar rápido. E hoje, para olhar para Ideal Frutas, muita gente nem encara. Porque hoje ele... Um detalhe, a frota que ele acabou de falar hoje. Então, para você começar hoje, você vai dizer assim, rapaz, eu preciso ter um caminhão para ir para Pau dos Ferros. E ele começou com a moto. Uhum. Então é um cara, o empreendedor é uma pessoa valente, corajosa e que, de fato, os desafios que vem é aquele desafiozinho do minigame, lembra? Isso. Que vem e você vai comendo, Passando vai essa passando de fase. Então, Gilvan, quero parabenizar você, meu amigo. Eu não estou encerrando o programa, mas eu quero parabenizar você, porque eu já lhe conheço, a gente já tem essa certa simpatia, né? Um pelo outro, de respeito, né? Ele é cliente, é parceiro Cardan, e a gente se conhece desde a infância aqui em Mossoró. Ia tocar nesse assunto agora, fiquei arrepiado. Artemio, o meu tio teve, Jeová Autopeça, hoje ele é falecido. Artemio é a loja do pai dele, eu acho que era pai, não sei, tio, né? Pronto, era do outro lado assim, na Lopes Trovão, entrando ali, próximo de antigo Antártica, né? Isso. Aí esse rapazinho aqui, todo engomadinho, todo parecia um vaqueirozinho, sabe? Aí eu já maiorzinho que ele, digo, mas rapaz, que é esse cabo aí? E aí, saí desse ramo, eu se distanciei e depois hoje encontro ele um ótimo comunicador, um rapaz solidário, chega junto. Inclusive, ele estava falando até de uma campanha que ele está de solidariedade. E um grande empresário. Quando eu fiquei sabendo a Cardan, eu digo, mas rapaz, eu vi esse caba vaqueirinho. Vaqueirinho, rapaz, bom demais. Mas é bom, é muito bom. Assim, quando a gente que é empreendedor, acho que a gente pensa dessa forma, assim, né? Quer ver os amigos crescer, quer ver quem tá ali perto da gente crescer. Isso. Hoje eu tenho 3 parceiros que foram colaborador, que foram funcionários Cardan. E hoje é parceiro, tem empresa do mesmo segmento que eu e a gente se dá bem. E quando eu olho para você mais uma vez, eu digo, eu me alegro, eu fico feliz, porque eu também conheço um pouco da sua luta, da sua labuta, da sua batalha. E parabéns pelas suas conquistas, viu, meu amigo? Obrigado mesmo. Dessa forma, a gente vai encerrar muito bom esse bloco, mas eu queria deixar as palavras finais aí para Gilvan, para a gente encerrar essa nossa entrevista, que em breve ele vai voltar aqui para a gente continuar essas conversas. Mais uma vez, só agradecer, né, ao professor, a Artemio, e agradecer também a todos os clientes, a todos os parceiros, né, da Ideal Frutas e a todos os colaboradores. Sem eles, sem minha equipe, a Ideal Frutas não existia, né? Então, peço a vocês que precisou de fruta, ligou, chegou. E eu sou do tamanho da sua necessidade. A bandeira, viu? Diga aí pra gente seus contatos, seja telefone, Instagram, para o pessoal conhecer. Você pode acompanhar pelas redes sociais, né? Tem que ter hoje.
né? A empresa digital, o Instagram é Instagram, _ Ideal Frutas _. E o Facebook, da mesma forma. E nosso WhatsApp e contato é o 3314-2517. Temos também o e-mail idealfrutas@hotmail.com. Bem facinho de decorar. Bem facinho. Bem facinho. E ligou? Chegou, meu amigo. Obrigado, Gilvan. Obrigado pela eu que participação. agradeço. Ivan, Valeu, A gente vai para o intervalozinho e volta já já.